Arlindo, aqui no Rio. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que existe um turning point, um ponto da virada aí, entre a questão da crescendo eletronótica e conscienciológicas, ou se elas, assim, ou se é um crescendo mesmo, você acha que uma hora para de pensar de uma forma e começa a agir mais conscienciologicamente? Assim? Eu não consigo distinguir assim um turning point, né? O que se consegue distinguir que é crescendo, porque a conscienciologia ela é muito mais complexa em relação à eletronótica, porque ela analisa todos esses dados multidimensionais, multiexistenciais, que utilizados através do parapsiquismo, e ela, vamos dizer, a pedra de toque dela seria o conscienciocentrismo multidimensional, mas já a eletronótica, ela cuida só da matéria, cuida só de uma dimensão, né? E ela dá destaque a essa matéria, o átomo, e também que a conscienciologia, o destaque dela da autopesquisa. Já a eletronótica, ela se baseia mais na a pesquisa, o que faz uma pesquisa externa à consciência, para fora do mundo objetivo. E a conscienciologia, ela volta para dentro da consciência, né? Então, e outros detalhes que levam a conscienciologia a ser muito mais evoluída, expandida do que a eletronótica, né? Mas eu não vejo assim um turning point. Agora, existe que muita base da eletronótica, muita base metodológica da eletronótica foi usada pela conscienciologia, é lógico que adaptada às condições da conscienciologia. Agora aqui, Crescendologia, página 8, Arlindo. Poderia expandir o crescendo eletronótica, conscienciologia? Crescendologia. Crescendo, primeiro. É 8. Crescendologia, página 8. Aqui, ó. É o tema do verbete, né? Mas é evidentemente um crescendo assim, enorme entre a eletronótica e a conscienciologia, mas bom explicar por quê, né? A conscienciologia pode até usar muitos dos métodos da eletronótica, mas de uma forma adaptada, de uma forma muito mais apurada, principalmente em relação à multidimensionalidade, ao parapsiquismo, isso tudo que eu já falei. Então, uma cuida só da monodimensionalidade, outra cuida da multidimensionalidade. Uma, ela tem um foco no elétron, a outra tem um foco na consciência. Então, eu acho que existe um enorme aumento em relação, uma expansão enorme em relação da eletronótica em relação à conscienciologia. Isso é bastante evidente, inclusive o próprio verbete, em muitos dos itens, destaca isso. Arlindo. Uma pergunta para você e para o professor Valdo. Se deve ter algum motivo para a eletronótica não admitir a conscienciologia e a extrafisicalidade? Tem algum motivo nisso? O motivo maior que eu vejo, depois o professor pode completar aí, é a questão do parapsiquismo. A comunidade eletronótica, a comunidade científica da ciência convencional, aquele pessoal não tem parapsiquismo e não tem curso intermissivo. Agora, mesmo que tenha acesso, por exemplo, ao extrafísico, é um acesso ainda quen-quen, né? Então, eles não têm um gabarito também para fazer isso, a gente tem que entender, né? E o gabarito nosso também maior é
o curso intermissivo e o acesso à multidimensionalidade através do parapsiquismo. O professor Valdo, se quiser completar. Agora, o caso todo aí é o seguinte, existe alguns, igual o Mário Bangui, que é aquele cara da Argentina que foi para o Canadá, que escreveu muito sobre epistemologia. Ele, então, fez uma classificação do que é a pseudociência. Se a gente seguir a classificação do Mário Bangui, a conscienciologia, do jeito que nós funcionamos, é uma pseudociência, ou uma falsa ciência. Entende? Por quê? Porque ela cuida de processos além da matéria, e também porque essas outras partes do processo da conscienciologia de fazer pesquisa da própria pessoa. Eles acham que a pesquisa não pode ter participação. Então, nós trabalhamos justamente o contrário, com a pesquisa participativa. Agora, veja, retrucando essa condição, a gente fala com eles, vocês vão, todo mundo falecer. Cientista, ele vai desencarnar. Ele vai virar alguma coisa. Pó. Ele vai voltar para o pó. Agora, veja, seria bom eles estudar um pouco o que é que tem depois do corpo humano. Então, é uma bobagem total, violenta, através dos séculos de estudo aí. E a gente não pode perder tempo com essas tolices deles. Porque mesmo se você mostrar para ele um extrapolacionismo, ele não vai admitir. Não, ele não vai porque aquilo não interessa a eles, isso não é bom. Não pega bem na autobiografia, é o PH Deus. Ele não quer saber disso. Tem a mulher também que é a PH Diva. Agora, ó, eu já escrevi, tem até verbete lá do dicionário que eu escrevi sobre isso, mas é mais sério ainda. Eu escrevo o seguinte: a conscienciologia é a ciência das ciências. Mas não é só isso, isso é com respeito à ciência convencional. Mas ela é também a filosofia das filosofias, é a holofilosofia. Por quê? Ela não fica apenas na teoria, ela mostra as técnicas daquilo que você pode estudar com a sua cognição. Então ultrapassa a filosofia que tem aí. E outra coisa, ela ultrapassa tudo das seitas e religiões, através da própria existência prática e vivência da pessoa, por exemplo, fazendo a TENEPS diário. A pessoa mesmo desenvolve sem precisar de nenhuma doutrinação, nenhum dogma, nenhum processo canônico ou qualquer coisa de iniciado. Ela mesma é iniciada por si. Ela mesma se desenvolve, evolui. De modo que a ciência, conscienciologia, liquida com as ciências convencionais, todas elas, de qualquer natureza, com as filosofias de tudo quanto é tipo que tem, e com as religiões e seitas também de toda a natureza. Dá uma banana geral para esse negócio todo. Por quê? Porque a pessoa, ela adquire autoconvicção dessa realidade através da vivência. Ela vê isso com lógica, com racionalidade, ela então fica tranquila dentro de si. O bem-estar para ela aumenta. E não precisa se submeter nem ajoelhar, ser genuflexo a nada, e não seguir dogma também de ninguém, nem dogma religioso, nem dogma filosófico, nem dogma científico. E nós somos contra o processo de convencer os outros. A gente não deve querer persuadir os outros. Então a gente mostra as técnicas. Quem quiser pega, quem não quiser dá uma banana para nós. A gente aceita também. A gente fica livre daquela pessoa, a gente se encontra nas quebradas da evolução quando ela melhorar. Tem coisa que a gente tem que saber renunciar. Uma das renúncias mais sérias que tem, por exemplo, eu já desisti há muito tempo de ensinar as bactérias a conscienciologia. Eu vi que não adianta. E todos aqueles que ainda parecem com a bactéria, eu não vou perder tempo. De modo que o negócio é deixar para lá.